Meus amigos, minhas amigas de casa, o programa Nossa Cidade veio hoje aqui conversar com Murilo Hidalgo, diretor da Paraná Pesquisas, que trabalha no estado inteiro e no Brasil, é claro, analisando não só as questões políticas, mas também os temas sociais através do seu instituto. Bater um papo com ele, nesse momento que nós estamos hoje vivendo aqui, das eleições que se avizinham aí. E para ele fazer uma análise para a gente sobre a situação eleitoral da região metropolitana. Primeiramente, é claro, cumprimentar o Murilo aqui e agradecer, tirar o tempo dele para vir conversar com a gente, que é tão corrido e ele é tão ocupado. Obrigado, Murilo, e é uma satisfação conversar com você. Que é isso, Caio, é uma satisfação estar participando do teu programa, que tem grande audiência. E aí, Murilo, queria que você contasse pra gente, você que está aí trabalhando no estado inteiro, mas falar um pouquinho sobre a situação política da região metropolitana. Veja bem, Caio, as eleições elas estão se aproximando, né? Nessa semana agora é fim das convenções partidárias, onde vai se definir realmente quem é candidato, quem não é. Aí tem os prazos legais a serem cumpridos para ver se os candidatos têm os requisitos que a Justiça Eleitoral preenche para que eles venham a disputar as eleições. Mas nós teremos em muitas cidades da região metropolitana muita disputa, como sempre. Tem muitas cidades que historicamente as eleições são decididas por poucos votos, que a gente fala que historicamente a cidade é dividida, né? Certo, e essa questão, claro, você sempre tem os dados, as análises todas aqui, isso ela costuma acompanhar esses dados, ou de uma eleição para outra ela pode mudar? Olha, Caio, muda conforme as gestões que os prefeitos façam perante o município. Mas eu vou citar exemplos de cidades para vocês aqui agora, que quem nos assiste é só voltar ao tempo que você vai ver. O próprio município da Fazenda Rio Grande, as últimas eleições, o que elas nos mostraram? Que elas são decididas com 3, 4%, a favor de um, a favor de outro. Não significa que essa será, mas mostra que historicamente as eleições na Fazenda Rio Grande são muito disputadas. Eu cito exemplos de outras cidades. A Araucária sempre tem eleições disputadas. Já Mandirituba, a última eleição mostrou um equilíbrio muito grande entre as forças, as demais não foram. Já mostra um quadro bem diferente com a volta do deputado Geraldo Cartário participando das eleições. Basta saber o que acontecerá com os outros grupos políticos da cidade, que vai enfrentar o prefeito Machadinho, né? Com quem vai o grupo do Chimim, com quem vai o grupo do PT, o grupo do deputado Toninho. Então tudo isso são fatores que vai fazer que nessa semana que entra agora, citando o exemplo de Mandirituba, que vai fazer com que a eleição fique mais fácil ou mais difícil para determinados candidatos. Como é que fica a situação nas cidades, por exemplo? Tem cidades lá que as pessoas fazem a seguinte análise: se tiver mais partidos na oposição, favorece a situação. Como é que você vê essa questão? Ou se é bater-chapa, por exemplo, quando são duas candidaturas ou mais, o que favorece? Normalmente, Caio, o que a gente aconselha aos clientes? Normalmente, quando um prefeito ele vai para uma eleição onde o prefeito está bem e tenta a reeleição, ele tem que fazer, normalmente fica em duas candidaturas. Quando o prefeito está mal, ele tem que incentivar outras candidaturas, que daí a chance dele aumenta de ganhar. Então, cada caso é um caso. Certo? Então cada cidade tem a sua estratégia e tem suas análises diferentes, né? Ainda mais na região metropolitana, que às vezes está um grande crescimento hoje, modifica muito o eleitorado, né, Murilo? Sim, a gente cita o próprio exemplo da cidade da Fazenda Rio Grande, né? Onde o eleitorado aumentou muito, nós temos um eleitorado novo, um eleitorado que sofre um pouco de influência da capital, mas eu não tenho dúvida nenhuma em que a eleição na Fazenda Rio Grande será como as passadas. Será uma eleição bastante disputada. Bastante disputada. Me conta uma coisa, eu quero saber agora, porque essa questão de pesquisa hoje está mais complicado com as novas regras que surgiram aí na Justiça Eleitoral? As regras, Caio, elas são as mesmas. O que muda é a interpretação do juiz. Eu cito exemplos assim da Justiça Eleitoral, que a gente vai pegar um exemplo da eleição de governador do estado do Paraná. A mesma pesquisa do Ibope, do Datafolha, que era feito o registro no estado de São Paulo, os juízes de São Paulo aceitavam e os juízes do Paraná não. Então, quer dizer, o juiz ele julga, a própria lei diz isso, conforme a consciência e conforme o entendimento dele. Então, em cada cidade nós poderemos ter o mesmo registro e na cidade de na cidade lá de Paranaguá o juiz aceitar e na cidade de Fazenda Rio Grande o juiz não aceitar o mesmo registro. Quer dizer, então, a lei eleitoral quanto às pesquisas ficou muito difícil para os institutos de pesquisa, não para os candidatos. Ficou para o instituto. Para o instituto, entendeu? Porque nós temos que entregar tudo aos candidatos e muitas vezes o juiz não libera a divulgação da pesquisa. E com mais um detalhe, cara, muitos candidatos, que o eleitor que nos assiste, ele vai lembrar isso que eu vou falar agora. Eles reclamam depois que o resultado foi solto, porque ele tem todo o direito de impugnar antes.
Claro. Então, quer dizer, ele não fique curioso para saber o resultado para depois falar mal. Se ele tem que partir do princípio que se está errado tanto a favor quanto contra, né? Exatamente. E Curitiba, Murilo, como é que você vê aqui em Curitiba a eleição? Olha, Curitiba essa semana, essa semana ela é decisiva, porque vai definir a candidatura do PMDB, se o Rafael Greca sai candidato ou não. O Gustavo Frutti já fez sua convenção, já definiu que a Miriam Gonçalves é a sua vice do PT. O Ratinho Júnior deve definir essa semana também o seu vice. E o prefeito Luciano Dutti, até sábado que vem, define quem vai ser seu vice. Agora, Curitiba, uma coisa é clara, é uma eleição de 2 turnos, certo? Uma eleição muito disputada, e eu não tenho dúvida que no segundo turno vai ser uma diferença de 5% a favor ou contra de qualquer um dos candidatos. Mas a eleição fica entre os 3 ali que hoje está na situação, aí você pode ter alguma surpresa aí? Olha, as próprias pesquisas mostram isso, né? As próprias pesquisas divulgadas na Justiça Eleitoral mostram que é entre o Gustavo Frutti, o Ratinho e o prefeito Luciano Dutti. Dos 3 deve sair 2, e desses 2 teremos um segundo turno assim muito equilibrado. Bom, passou agora essa semana das convenções, aí nas próximas começa o grande trabalho aí para os institutos aí, a dar sempre as informações para os candidatos, né, Murilo? Sem dúvida. E a gente aproveitar o teu programa, Caio, para sempre solicitar à população que responda à pesquisa, que não tenha medo, porque da pesquisa é a vontade popular. Quer dizer, muitas pessoas nos perguntam, mas vocês vão entregar o nome de quem votou? Jamais. Jamais um instituto de pesquisa sério, existe um código de ética, a gente não entrega. Só vale o resultado no conjunto do município. Então a população deve responder pesquisa, deve atender bem os entrevistadores, que são profissionais, eles estão sempre identificados com crachá, e sempre, se a pessoa ficar com dúvida, deve ligar no próprio instituto para confirmar a entrevista. Agora você falou uma coisa que não é verdade. Quando a pessoa for entrevistada, sempre solicitar quem é o instituto e daqui a pouco pegar até o telefone para contato, porque daqui a pouco até a gente eliminar algumas pessoas que estão mal intencionadas, né, Murilo? Com certeza, é um direito que ele tem, porque as empresas sérias sempre têm o crachazinho, sempre tem o telefone, o nome da pessoa responsável, que ela pode entrar em contato para confirmar se a pessoa realmente é funcionário daquela empresa. Legal, Murilo. Eu queria agradecer você de tirar o teu tempo mais uma vez de aqui conversar comigo e deixar aberto os microfones para algum recado, porque é importante esse momento que a gente vive. Até acredito que a consciência do eleitor está mudando, está melhorando, e essa participação também dos institutos favorece tudo isso, né? Com certeza, Caio. O eleitor está amadurecendo, a cada eleição que passa, está mais difícil hoje para os candidatos comprarem votos, o eleitor está refugando esse tipo de proposta, ainda bem. Ele normalmente hoje se volta contra o candidato. Os candidatos têm que ter proposta para convencer o eleitor de que as propostas deles são as melhores para a cidade. É isso que o eleitor espera dos candidatos nas próximas eleições.